internet deve ter caído. Bom, tá gravando, acho. Tá gravando, vamos lá. Bom, a gente tinha combinado, então, de a gente percorrer os 7 princípios universais, que é muito bacana, porque com tudo que a gente já falou dos arcanos, faz um complemento. Mas acho que era com o Isaac que eu estava conversando até. Antes da gente falar sobre os princípios, acho que é importante a gente falar sobre a Tábua da Esmeralda, que é, na verdade, todo conhecimento alquímico, né? O conhecimento de divinização, na verdade. E a gente, então, podia hoje começar com a Tábua da Esmeralda e a gente ver se dá para a gente já entrar no primeiro princípio e tal. Mas é importante, porque a Tábua da Esmeralda, na verdade, ela foi escrita dentro de uma linguagem completamente, vamos dizer assim, aberta para a iniciação, mas completamente simbólica, né? E ela consegue, assim, compreender o conhecimento da divinização, né? E é interessante porque eu vejo... Alguém me mandou uma vez, tem uma senhora que faz... que fala, ela faz uns vídeos falando e tal, não vou lembrar o nome dela agora. E ela fazendo uma interpretação da Tábua da Esmeralda, sabe assim, mas era muito, mas muito, assim, muito... tem sentido o que ela falava, né? Porque, assim, ela não conseguiu perceber o que Totti dizia, né, na Tábua da Esmeralda. E ficam aquelas interpretações, o pessoal... Tem uma interpretação até, que o pessoal segue muito, que acho que foi do Alex Crowley, se não me engano, que não é próximo com ela, seria mesmo com ela, né? Oi, Então, pessoal, boa noite. olha, Elias, tudo bom, meu amigo? Joia. E nós vamos seguir, na verdade, assim, uma tradução que os Rosacruzes têm, os maçons têm, que é, assim, vamos dizer assim, uma tradução mais fiel do que seria do egípcio, né? Então, nós vamos para essa tradução, né? Ela é um pouco mais, vamos dizer assim, na língua portuguesa, ela fica mais inteligível, tá bom? Então, para a gente começar a falar sobre os princípios, nós vamos entrar na Tábua da Esmeralda, né? Porque ela, na verdade, vocês vão perceber assim, ela inicia o conhecimento da divinização e encerra o conhecimento. Vamos lá. A gente começa a Tábua da Esmeralda afirmando, filosoficamente, uma verdade que independe de você acreditar ou não nela, né? Se você experimentá-la, você a comprova. Por isso que ele diz que é verdade, ou seja, o que vai ser dito é algo verdadeiro. Depois ele reafirma, né? É certo e sem erro, ou seja, não há como isso estar errado, porque independe de qualquer coisa. Se você experimentar o que está escrito ali, você vê que aquilo é real. E ele conclui, é absolutamente verdade, né? Ou seja, não há dúvida sobre aquilo. E aí, então ele dá, numa frase, a chave do que hoje em dia a física, né? Hoje em dia, já há um tempo, a física afirma, né? Que diz assim, o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima, o que está dentro é como que está fora, e o que está fora é como que está dentro, para que assim se cumpra a grande obra. Se a gente for pegar numa linguagem, vamos dizer assim, científica atual, nós vamos concluir que ele está falando de átomos, né? Ou seja, tudo são átomos, né? Mas se a gente for aprofundar, nós vamos entrar dentro daquilo que a gente sempre chamou de ideia, né? Ou seja, todas as coisas, na verdade, vieram... o tudo manifestado, ele vem da quinta dimensão. A gente vai interpretando a tábua, depois eu falo ela inteira, tá? E nós vamos colocando conhecimento, né? Tá bom? Olha que interessante, né? A gente fala isso, acho que no primeiro curso, né? A terceira dimensão é a dimensão restrita, né, aos nossos 5 sentidos, né, que se limitam, né, dentro de uma percepção limitada e ilusória. Então, assim, essa é a terceira dimensão. Mas o ser humano, na verdade, ele é quadridimensional, porque o ser humano não percebe apenas com os sentidos.
ele percebe com algo mais, ele percebe com a interpretação, ele percebe com o pensamento, ele percebe com a imaginação. Então, ele é quadridimensional, né? E a quarta dimensão é esse mundo, o mundo do pensamento. Einstein afirmava que a quarta dimensão é o tempo. Na verdade, não. Tá bom? O tempo é algo que nós vamos falar. Acho que no terceiro ou quarto princípio a gente entra no tempo, né? Tem duas oitavas sobre o tempo. Mas a quarta dimensão é, na verdade, o mundo espiritual, né? É onde os seres, nós vivemos de verdade. É o mundo mental, é o mundo espiritual, é o mundo sensível. Tá certo? Assim, em verdade, por exemplo, quando a gente dorme, que nosso cérebro fica desligado, praticamente desligado na percepção, na atenção, nós estamos tendo contato com a quarta dimensão de maneira bem, vamos dizer assim, bem nítida para nós, né? É que o cérebro, quando a gente desperta, ele vai interpretar o que a gente vivenciou em quarta dimensão, tá bom? Por isso que fica aquela confusão toda. Né? Mas a quarta dimensão. E a quinta dimensão é o que Platão chamou de mundo das ideias. Né? Ou seja, a quinta dimensão é de onde nasceu, vamos dizer assim, né, a grande arquitetura. Na verdade, a grande matéria-prima. A energia, né, é pura, ela só é energia a quinta dimensão. Aquilo que a física busca hoje em dia, né, um lugar onde só exista a energia pura, isso é a quinta dimensão. Hoje em dia, a física anda falando em 10, 12 dimensões, porque eles estão limitando a percepção a algo que é, assim, dentro de uma mecânica. Mas nós estamos falando da dimensão filosófica, né? Ou seja, a dimensão que se define filosoficamente como o perceptível por cada elemento. Né? Isso é a dimensão. Então, se você for colocar, por exemplo, o elemento humano consegue perceber a terceira, a quarta e a quinta. Ele não consegue perceber a segunda e a primeira. A gente não percebe, a gente sabe. Né? Assim, por que a gente não percebe? Porque a terceira dimensão está contendo a segunda e a primeira. A gente sabe, né? Por exemplo, a reta, né? O comprimento é a primeira dimensão, a comprimento da largura é a segunda. Mas ela está sendo compreendida na terceira. Então, a gente percebe a terceira, num todo. Tá bom? Então, dimensão perceptível por cada elemento, e essa é a definição filosófica de percepção. Então, nessa visão filosófica, a gente coloca as 5 dimensões. Então, assim, quando ele fala que o que está em cima como o que está embaixo e tal, ele está falando sobre as ideias. Ou seja, tudo veio das ideias. Né? A grande matéria-prima é ela. E em quarta dimensão, essas ideias também estão atuando em movimento. Ali sim elas são os átomos. Aí quando vem para a terceira dimensão, elas são as moléculas. Tá bom? Então, quando o Toth afirma isso, ele afirma que ele conhecia como funciona o universo. É uma coisa que a física veio saber assim, há alguns anos atrás. Né? Certo? Então, ele está afirmando algo e afirmando numa oitava maior também. Né? O que está em cima como o que está embaixo, o que está embaixo como o que está em cima. Ou seja, numa visão, vamos colocar aqui mais alquímica de divinização, o ser humano é como Deus. E Deus é como o ser humano. O que está dentro é como o que está fora. Ou seja, essa divindade que reside no meu interior, reside no meu exterior, no interior de outro, do meu semelhante. Tá certo? Ele abrangeu nessa frase as 2 oitavas da matéria-prima. Tá bom? Porque aqui tem uma coisa que a gente... Não sei se ficou claro nos arcanos, né? Acho que ficou claro isso. Você consegue, na verdade, manipular-se apenas. Né? E ao manipular-se, você consegue, através da sintonia, através da empatia, você consegue emanar para o próximo condições de ele também se manipular e se aperfeiçoar. Tá bom? O que está dentro é como o que está fora.
para que se cumpra a grande obra, ou seja, a grande obra é a criação, em todos os sentidos dela, quer seja a criação física ou abstrata, porque a verdade, a criação é a coisa única, que nós vamos falar já já, tá bom? Depois ele continua e fala um negócio que se cumpra a grande obra. Como todas as coisas derivam-se da coisa única, pela vontade e pela palavra daquele único que as mentalizou, tudo deve a sua existência a esta unidade e tudo pode ser aperfeiçoado por adaptação àquela mente. E essa frase grande é uma frase que explica bem. O que aconteceu? Aparece esse negócio aqui que explica bem o que é o conhecimento da divinização. Todas as coisas derivam-se da coisa única. O que é coisa única? É a luz. Podemos dizer que a luz veio antes a quinta dimensão veio depois da luz? Sim, a quinta dimensão se formou pela luz. Ou seja, tudo veio da luz. A primeira grande manifestação, né, do Pai Bem Celestial foi a luz, passa-se a luz. Então, quando ele afirma que todas as coisas vieram da coisa única, e essa coisa única é a luz, né, ou seja, é a substância primordial, né, e aqui tem uma coisa que eu preciso falar interessante, é por que a tradução via como coisa única? Por que Totti chamava de coisa única? Ele chamava porque nos arcanos nós deixamos claro, né, isso, né, pelo menos tentamos, né, que não existe, por exemplo, você é uma manifestação de luz, né? É a coisa única, né? Ou seja, a luz é a substância primordial e todos os nossos pensamentos, todos eles estão na luz. E é pela luz que eles conseguem moldar uma forma, uma imagem. Então, ele chama de coisa única por esse aspecto. E também por um outro. Na época de Tote, no Egito, a palavra luz, ela era muito ligada ao ouro, né, e muito ligada também ao pensamento, né? A palavra que expressaria luz para os egípcios seria uma coisa que fogo, pir, né? Então, assim, então ele quis colocar que não é simplesmente o fogo, é algo maior, né? A coisa única. Tá bom? Então ele chama assim. Então, quando ele diz que todas as coisas vieram da coisa única, ele está falando que tudo vem da luz. Todas as coisas vieram da luz. Tá bom? E depois ele diz, pela vontade e pela palavra daquele único que as mentalizou, né? Ou seja, a gente já falou isso, né? Vontade é você ter o que amar, né? Então Deus não tinha o que amar e resolveu fazer tudo. Essa foi a vontade dele. E pela palavra, por quê? Porque tudo foi feito pelo verbo dele, né? Faça-se a luz, tá certo? E tudo pode ser aperfeiçoado por adaptação àquela mente. Ou seja, a criação, na verdade, né? Isso é. Olha, isso aqui a gente acho que você já comentou isso. Que a criação, na verdade, é uma, vamos dizer assim, é uma coparticipação que o Pai Celestial permitiu que os seus filhos fizessem, né? Em hebraico, Elohá, que seria a palavra para Deus singular, né? Dizem que Elohá fez a luz. Ele disse Fiat Lux, né? Faça-se a luz, Raman está, né? Ou seja, faça-se a luz. E eles dizem em hebraico que os Elohims fizeram o universo, ou seja, os deuses, né? Ou seja, os Micaéis. Então, a criação inteira, inclusive a gente, está para ser aperfeiçoada, e nós também aperfeiçoados. E só existe o aperfeiçoamento quando a mente se adapta à grande mente. Por quê? Porque quando a gente diz que você é uma ideia perfeita e ilimitada, é porque essa grande mente é perfeita e ilimitada, né? Você também é uma mente perfeita e ilimitada, mas
entendeu? Assim, porque veio dela. Então, quando você... E por que que você tem que adaptar-se a ela? Porque nós não conseguimos conceber em nós a totalidade do que é perfeição e do que é ausência de limites. Porque nós vamos ter sempre, isso é que é importante, né? Nós sempre teremos um ponto de vista, o nosso, porque somos uma parte. E a grande mente é o todo. Ela sempre terá, na verdade, o todo da visão, a visão total, não apenas um ponto. Então, é por adaptação a ela que você consegue aperfeiçoar as coisas. Como? Tendo procurando essa visão. Já que eu todo consegue ter a visão total, e eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho que sublimar meu ponto de vista à visão total. Como que eu faço isso? Apenas por intuição. É por isso que depois continua a Tábua da Esmeralda. Da coisa única, o sol é o pai, a lua a mãe e o vento atrás em seu ventre. Né? Que lindo, porque assim, aqui cabe a simbologia alquímica. Né? O que seria o sol? O sol seria o princípio masculino. Né? Seria, vamos dizer assim, o amor em movimento. E o que seria a lua, que é a mãe? Seria o princípio feminino, que é o amor em compreensão e geração. Tá certo? A face masculina e a face feminina, que fecundam é, o vento. O que seria o vento? O vento é, na verdade, o conhecimento. Né? O conhecimento atrás do vento. Que o conhecimento, na verdade, é um sopro. Né? A gente, sabe, é algo que você acreditar, porque é algo gerado de si próprio. É lindo, né? Sei lá. Eu estou querendo fazer mais rápido, a gente entrar no primeiro princípio, mas é lindo, né? A história dessa mãe, do vento, a atmosfera recipiente. É como que o cadinho do raio solares, por meio do qual a luz penetra a Terra inteira, fecunda, vivifica e determina tudo que se produz em sua superfície por suas correntes contínuas e análogas às do próprio Sol. Ou seja, quando ele fala que a atmosfera é o recipiente, né, ele colocou por terra aqui toda aquela alquimia fantasiosa que na Idade Média foi criada, né, de laboratórios físicos, né, de fornos físicos, entendeu? Ou seja, onde que é, na verdade, que acontecem as coisas? É na atmosfera, né? Ou seja, é no ar. Né? É muito mais amplo. E a luz. É pela luz que se faz tudo, né? Com suas correntes contínuas e a nave do próprio Sol. Porque é pela luz que se faz tudo. Como é que... Deixa eu ver se me lembra aí. A coisa única, o Sol, Pai, a mãe, veio atrás de tudo. Porque tinha... Separarás, pois, a terra do fogo, o sutil do espesso. O que é terra? A terra é a percepção. O que é o fogo? É o pensamento. O que é sutil? É o pensamento. O que é espesso? É a terra, a percepção. Porque você percebe, é algo que você consegue compreender, mas o pensamento é sutil. Então, como é que você faz esse aperfeiçoamento? Você faz separando. Porque se eu não separar o pensamento do que eu percebo, eu limito o pensamento. Eu não permito confiar em algo que a intuição diz e que eu sou capaz de pensar, porque eu me condiciono aquilo que já está. Então, separarás, pois, a terra do fogo, ou seja, separarás, pois, a percepção do pensamento. O sentido espesso. Com grande habilidade e critério. Né? E aqui é que entra conhecimento. Né? Ou seja, habilidade por quê? Porque aqui tem que ter uma coisa
que é importante, né? O próprio Jesus Cristo dizia uma coisa que é muito séria. Ele dizia assim: o reino sofre imposições, e são só os que se impõem que o tomam. Ou seja, os gregos usavam uma palavra para isso, uma palavra chamada virtude. Os dogmas transformaram virtude em algo que seja sinônimo de qualidade. Não é. Virtude é uma palavra derivada de virilidade. Só que virilidade sempre foi conectada, né, com o princípio masculino. E os gregos usavam virtude porque é uma palavra sem gênero. Virtude, ou seja, é uma força incontrolável, é uma força invencível. Isso é virtude. Então, quando Jesus Cristo diz que só os que se impõem tomam o reino, é por isso, por essa força. E quando o Totti diz, como é que está a Manuela? Eu falei agora, com grande habilidade, né? Ele dá aqui a chave da virtude, ou seja, a chave da imposição. Porque a virtude ou a força, ela pode ser hábil ou destrutiva, né? Já que ela é uma força que se impõe, se ela não for hábil, ela destrói, porque a imposição pode virar um autoritarismo e não uma autoridade. Tem que ter habilidade, ou seja, tem que estar atento, né, àquilo que você pode dizer assim, até se eu me impor mais aqui, eu não vou estar interferindo em coisas que eu não devo, entendeu? Isso é habilidade. Habilidade é a capacidade, filosoficamente. O que é habilidade? É a capacidade que o ser humano possui de, através da inteligência, ter consciência do que deve ser feito. Isso é habilidade, né? Por exemplo, até se você for colocar isso num trabalho físico, eu posso fazer, sei lá, um móvel. Eu posso fazer um móvel pela técnica ou pela habilidade. Quando é pela técnica, vai ficar um bom móvel. Mas quando é pela habilidade, eu reconheço ali, por exemplo, a minha capacidade inteligente de fazê-lo, eu vou fazê-lo de maneira mais perfeita. Tá bom? Então, e critério, ou seja, eu tenho que ter consciência. Veja, não aqui que está a diferença, né? Não é crítica, é critério. Eu tenho que saber, estar consciente se o parâmetro, o parâmetro da minha imposição deve sempre ser verdade ou mentira. Se a minha habilidade for usada para algo que eu, pelo menos, ainda que eu não reconheça, mas pelo menos eu sinto que é verdade, isso é um critério que eu posso usar. Se eu reconheço que não, né, que é por vaidade ou que é para qualquer outra coisa que não seja pela verdade, o meu critério, então, é falso. E a minha habilidade é vã. Ou seja, eu me imponho, mas essa imposição não tem a força. Tá certo? Pode entrar, aí entra o autoritarismo. Por não ter força, eu exijo que façam. Essa diferença da autoridade. Por ser verdade, eu faço. Quando não é verdade, eu não consigo fazer, ou seja, eu não tenho habilidade para aquilo, eu exijo que alguém faça. Autoritarismo. Tá certo? Então, com grande habilidade e critério. Aí depois ele começa a dar chaves da divinização, quando ele diz assim, a coisa única sobe da terra ao céu e logo desce à terra, e recebe por este meio a força das coisas superiores e inferiores. Ou seja, a coisa única, ou seja, a luz, ela não é algo estático. Ela é algo que se precipita e que se sublima. Ela desce à terra e logo sobe ao céu. Porque a luz, nós falamos uma vez isso aqui, né? Ou seja, nós possuímos
vamos assim, um facho, um espectro pertinente à luz em nós, que é a nossa aura. Mas nós possuímos um reservatório da luz em nós. Porque a luz, meus amigos, ela é líquida. Por isso que ela possui domínio da fluidez. Ela pode tornar-se gasosa, mas na sua natureza ela é líquida. Né? Qual é o nosso reservatório de luz? É o nosso sangue. Bom, então quando ele diz a luz desce à terra e logo sobe ao céu, né? Ou seja, ela banha a gente aqui na terra através do nosso sangue. Né? A gente fala, acho que no curso 2 ou curso 3, eu não lembro mais. Né? Preciso voltar a gravar os vídeos dos cursos. A gente fala o seguinte, aquela expressão, dá o sangue por algo, né? Ou seja, a virilidade, né? A força, a imposição acontece quando você realmente coloca na sua emanação de pensamento, no seu verbo, o teu plasma. Ou seja, é algo que sai com energia de você. Que interessante, eu sou fã de muitas músicas, não de todas, né? Tem umas músicas que eu não consigo nem ouvir, mas de muitas músicas do Oswaldo Montenegro. Mas eu não consigo ser fã dele, sabe? Assim, as entrevistas que eu já vi e tal. Mas eu fui num show que a mãe da Ariel era muito fã. A gente foi num show uma vez do cara, em que o cara cantou uma música que foi de um festival. Não vou lembrar, eu não vou lembrar a música. Ah, aquela música que fala assim: hoje acordei tão só, mas só do que eu merecia. E o cara começou a cantar aquela música, e a banda dele tem uma hora que para de tocar, e a gente fica, sabe assim, naquele estado de catarse. Porque ele cantou de uma maneira, aquela música, que pô, mexeu com todo mundo. Né? Ou seja, ele cantou com plasma, sabe? No teatro a gente chama assim, com as vísceras, né? Ou seja, foi visceral, entendeu? Tem atrizes que são assim, muito mais do que atores, né? Que faz uma cena e que você fala, cara, como é que se toca para essa atuação de plasma que é emanado pela sua palavra, pela sua palavra? Aqui entrou aquela confusão como é que chama aqueles caras? Mormons, né? Que não dão sangue e tal, entrou essa confusão aí, tá bom? Mas é isso, né? Ou seja, a luz desce à terra e logo sobe ao céu, né? Ou seja, ela se precipita e logo se sublima. Ela se precipita para banhar a gente, para deixar com a gente condições de a gente ter à disposição a matéria-prima. Então ele diz, sobe da terra ao céu e logo desce à terra. E recebe a força das coisas superiores e inferiores. Bom, isso é claro, né? Ou seja, as coisas que estão no reino e as coisas que estão nos planos, né? Porque ela é a força-fonte de toda força. Né? Ou seja, a luz é a fonte de tudo. Porque ela penetra tudo o que é denso. Né? Ou seja, a luz, ela penetra tudo. Olha que lindo isso. Como é que a gente consegue ter visão das coisas? Porque a luz bate e reflete. Não é isso? Então ela não penetra as moléculas, não é que está o ponto. Para poder refletir, ela penetra. Tá certo? A gente vai falando de tantos princípios, né? Porque ela penetra tudo que é denso e vence tudo que é sutil. Né? Podemos colocar isso na divinização, porque a luz penetra a tua percepção e vence o teu pensamento. Por isso que se usa iluminar-se. Ela vence o teu pensamento. Quando você vive o conhecimento, qualquer pensamento seu que seja limitante é vencido pela luz. Podemos dizer o seguinte, a famosa fé que Cristo dizia, nada mais é do que conhecimento da luz. E como é que se traduziria a fé do aramaico? Confiar no que se imagina. Vai só juntar os arcanos nisso. Tá bom? Então, tudo que é sutil.
Terás por este meio a glória. O que seria a glória? Seria você atingir a divinização. Por quê? Porque toda treva desaparecerá de ti. Ou seja, você está iluminada. Você está iluminado. Por este meio. Qual meio? Permitir que a luz vença o teu pensamento. Habilidade e critério, sempre. Aí depois, no final, ele dá... ele diz, né? Porque assim foi criado o mundo. Ou seja, a palavra mundo, filosoficamente, não é o planeta. Né? Filosoficamente, o mundo é tudo manifestado. Ou seja, é um mundo. Tá? Então, ele diz assim foi criado tudo. E depois ele diz, e aqui que está, vamos dizer assim, a tábua da esmeralda inteira pode ser resumida numa frase só, que eu vou dizer. Que depois ele conclui assim, é por isso que sou chamado de Tote, o 3 vezes grande. Porque eu possuo o poder dos 3 aspectos da filosofia universal: o absoluto, o fixo, o volátil. O que eu disse da obra do Sol, que é assim que é conhecida a alquimia, a obra mestra da arte alquímica, aqui está dito e encerra tudo. A tábua da esmeralda inteira pode ser resumida nessa única frase que diz assim: porque possuo o poder dos 3 aspectos da filosofia universal: o absoluto, o fixo e o volátil. Que poder é esse? Esse poder é Deus. Não há outro poder no universo inteiro. Quando ele diz que ele possui o poder, é o poder de Deus. Por quê? Porque ele sabe o que é o absoluto, que é Deus. Sabe o que é o fixo, que é ele. E sabe o que é o volátil, que é a luz. Ter o poder de Deus, como a gente falou no Arcano do Denário, é você ter o poder de amar conscientemente, é você ter o poder de servir, é você ter o poder de imitar Deus. Esse poder não se dá, esse poder se conquista por persistência, por insistência, por habilidade e critério. Então, essa é a tábua da esmeralda. Eu vou falar inteira agora, para vocês verem. Né, então ele diz, né, é certo, é verdade, é certo e sem erro, é absolutamente verdade. Que o que está em cima é como que está embaixo, e o que está embaixo é como que está em cima. O que está dentro é como que está fora, e o que está fora é como que está dentro, para que assim se cumpra a grande obra. Como todas as coisas derivam-se da coisa única, pela vontade e pela palavra daquele único que as mentalizou, tudo deve a sua existência a esta unidade e tudo pode ser aperfeiçoado por adaptação àquela mente. Da coisa única, o sol é o pai, a lua é a mãe e o vento traz em seu ventre, porque a atmosfera é o recipiente. É como que o cadinho dos raios solares, por meio dos quais a luz penetra a terra inteira, fecunda, vivifica e determina tudo que se produz em sua superfície, por suas correntes contínuas e análogas às do próprio Sol. Separarás, pois, a terra do fogo, o sutil do espesso, com grande habilidade e critério. A coisa única sobe da terra ao céu, e logo desce à terra, e recebe por este meio a força das coisas superiores e inferiores, porque ela é a força-fonte de toda força, pois penetra tudo que é denso e vence tudo que é sutil. Terás por este meio a glória, e toda treva desaparecerá de ti, porque assim foi criado o mundo. É por isso que sou chamado de Tote, o 3 vezes grande, porque eu possuo o poder dos 3 aspectos da filosofia universal: o absoluto, o fixo e o volátil.
O que eu disse da obra do Sol, a obra mestra da arte alquímica, aqui está dito, e encerra tudo. Bom, essa é a Tábua da Esmeralda. Tá bom? Durante os princípios, vocês vão ver que ela vai ficando mais clara. A interpretação que eu dei, é claro, uma interpretação bem simples, né? Se você for juntar ela, a Tábua da Esmeralda, com tudo que a gente falou dos arcanos, você vai ver que, é por isso que na verdade, a alquimia inteira se encerra ali, né? Muito mais do que a alquimia, a obra do Sol, que é, na verdade, a grande obra, né? Se encerra ali, ou seja, a criação inteira está contida nesse conhecimento que chama-se Tábua da Esmeralda, tá bom? Concluindo isso, a gente entra no primeiro princípio universal, que é o princípio do mentalismo, aonde Totti afirma abertamente, ele diz que tudo é mental, o universo é mental, porque o todo é mente. Esse é o primeiro princípio, ou seja, o princípio do mentalismo. Tudo é mental. Então, olha que lindo. Se tudo é mental, e se isso se comprova pela Tábua da Esmeralda, né? Então, tudo sendo mental, o que me falta para que eu realize aquilo que eu realmente desejo como verdade? Coisa alguma. Porque você já possui o grande atanor, que é o corpo físico, e já possui o grande vaso das transmutações, que é a mente. E possui o líquido para colocar nesses vasos, que é a luz, que no corpo físico é o sangue. Ou seja, aqui nós vamos falar uma coisa assim: quando você se concentra, por exemplo, num ponto do seu corpo, você ali concentra mais bombeamento de sangue. Né? Por isso que quando você se corta, né, você viu que você se cortou, sai sangue. Né? Se você não vê, fica só sanguinho, né? Entendeu? Porque você olha para lá e ali o sangue vai com mais concentrado naquele ponto. Você olha para lá. Então, quando se afirma que tudo é mental, eu tenho que começar, então, vamos dizer assim, por conhecimento, a explicar-me, em verdade, o que é a mente. Nós já falamos isso, a mente não é o cérebro. Né? O cérebro é um órgão tridimensional. O cérebro não pensa. A mente pensa? Não. Quem pensa é você. E você faz esse pensamento ser inteligível através da mente. Tá bom? Mas a mente é o órgão, vamos dizer assim, é o instrumento do pensamento. Mas o que é a mente em verdade? Filosoficamente, se define mente como o princípio material da existência, ou seja, é onde a existência principia. Tá certo? O princípio material da existência, é onde ela realmente acontece. Alquimicamente, fomos além. A mente, em verdade, é o que você. Peraí, deixa aqui claro aqui, por exemplo. A mente, na verdade, você olha, você vê algo. A mente, na verdade, é essa visão. Tá bom? Ou seja, eu olho para um corte e começo a jogar sangue. Né? Por quê? Porque eu vi ali onde o sangue se concentrou. Então podemos dizer que a mente é a visão. Mas ela é mais. Né? Eu falo algo, a mente é o som. Tudo é mental. Né? A mente é o som, é a vibração. Eu ouço algo, a mente é o tom.
Quando eu falo, é o som, porque algo saiu de mim. Mas quando eu ouço, é o tom, porque algo entrou em mim. Bom, então, a mente é a visão, o som, o tom. Mas eu também tomo as coisas, né? Ou como é que fala ingerir, né? Ingiro, não sei se existe isso. Né? Eu como as coisas. A mente é o sabor. Tudo é mental, ou seja, é a mente que qualifica aquilo que é harmônico ao meu prazer ou não. É a minha mente. Eu toco as coisas. A mente é vibração. E eu inalo as coisas. A mente é o aroma. Então a mente é a visão, é o som, é o tom, é, é o gosto, esse é o nome, o aroma e a vibração. Porque a mente, meus amigos, ela é a imagem em ação. Lembra que a gente falou? A gente falou tanto, né? A gente juntou os arcanos, a imagem e a ação, a gente falou que tal. Quando, quando você, imagem, se coloca junto a Deus, você é a imagem que precede a ação. Não é isso? Isso é a mente, a imaginação. Por isso que ela não é os sentidos. Que bem interessante, a parábola dos talentos que Jesus Cristo colocava. Se você for estudar Cabala, você vai ver que talento é uma palavra referente à sua interação com a vida, com o mundo. Né? Não é algo vamos dizer assim, algo que é físico. Né? É algo que, por exemplo, talento pode ser associado a sentidos, a maneira como você interage com o mundo. Aí chega Jesus Cristo, né, e o que acontece com as pessoas? Né? As pessoas não separam, né, como eu falava da Esmeralda, a percepção do pensamento. Elas continuam sendo uma imagem precedida de uma ação, da grande ação. Né? Então, ele vem, Jesus Cristo, e dá a chave gnóstica, né, ou cabalística para que o ser humano consiga se divinizar. Então, ele diz assim, né, que um senhor deu para um servo 5 talentos, para outro servo ele deu 3, e para o outro ele deu 2. Ora, o que recebeu 2 sentiu que era tão pouco talento e, com medo de perdê-los, o guardou de maneira muito segura. O que recebeu 3 pegou aqueles talentos e falou assim: puxa, alguém pode me roubar, eu posso perder, então eu vou enterrá-los. Enterrou os talentos. Mas o que recebeu 5, recebeu aqueles 5 talentos e falou assim: pô, quer saber? Eu vou investir esses talentos. Né? E pegou esses talentos e os usou. Né? Usou os talentos. Quando o senhor voltou e foi cobrar os talentos dos seus servos, ele chamou o primeiro e disse assim: servo, te dei 2 talentos. Ele falou assim: sim, sim, meu senhor, aqui está. Eu os guardei com o maior cuidado, os seus 2 talentos. Ele responde então: servo mau, né? Porque tivesse tanto medo. Até esses 2 talentos que eu te dei, eu vos tirarei. Aí o que recebeu 3 talentos, meio com medo, falou assim: bom, senhor, eu enterrei esses talentos, porque eu tive medo que me roubassem. E o senhor então responde:
servo mau. Tua covardia para com que você perca até esses 3 talentos. E que tinha 5 talentos, assim, meu senhor, olha, você me deu 5 talentos, eu agora possuo 10. Aí o senhor responde o que para ele? Fala assim, servo bom e fiel, acrescentarei a vós muito mais talentos. Então Cristo resume tudo que ele diz na seguinte frase: aquele que muito tem, mais será dado. E aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E essa é uma das frases que, se a pessoa não tiver conhecimento cabalístico, ela realmente é assustadora. Né? Porque as pessoas sempre vão associar, por não separarem a percepção do pensamento, vão sempre associar isso ao mundo, às coisas mundanas. Né? E não. Ou seja, se eu possuo, vamos lá, se eu só me guio, olha onde chegou a ciência humana no seu limite. Né? As pessoas dizem assim, as pessoas são, como é que é? São visuais ou são auditivas? Se eu tenho só 2 talentos, esses 2 talentos me serão tirados. Quando me falaram a primeira vez isso, né, me perguntaram, não lembro quem foi, vou lembrar quem foi, falou assim, você é visual ou auditivo? Eu falei, o quê? Você é visual auditivo? Eu sou visual auditivo, tenho paladar, tenho cheiro, tenho... Não, não, não. Ela falou assim, o que te chama atenção? As coisas que você vê ou que você ouve? Eu falei assim, nada dela, nenhuma das duas. E todas as duas. Ou seja, as pessoas se limitaram. Né? Então, é preciso pegar esses 5 talentos e elevá-los à mente. Isso aqui é você aplicar os talentos. Ou seja, elevá-los à imaginação. E você duplicará esses talentos. Por quê? Porque você apenas não verá, você terá o conhecimento da visão. Você apenas não falará, você terá o conhecimento do som. Você apenas não ouvirá, você terá o conhecimento do tom. Você apenas não degustará, você terá o conhecimento do sabor. Você apenas não tocará, você terá o conhecimento da vibração. E você apenas não inalará, você terá o conhecimento do aroma, do éter. Então você duplicou os talentos. Isso é mente. Então, quando Totti afirma, no primeiro princípio, que o todo é mente, gente, olha, aqui é que nós falamos para vocês nos arcanos, olha, a gente resolveu abrir o conhecimento e sinto muito. Né? Você vai ter que realmente usar de critério para você não enlouquecer, né? Para você não perder, porque o conhecimento é o que nós falamos no arcano do denário. É preciso, para viver o conhecimento, é preciso que você se abstenha de todas as referências. Você as tem, mas se abstém dela, para que você se amplie. Tá certo? Você não pode ficar preso em referências. Então, quando o Totti diz o todo é mente, está dizendo o quê? Que o todo é uma imaginação? Sim. É uma imagem em ação. E é por isso que o ser humano não o conhece, desculpa, o ser humano não sabe, mas a ele é dado conhecer. Porque o ser humano possui também a capacidade de ser uma mente, ou seja, de ser uma imaginação. E aqui entra, vamos dizer assim, todas as aflições da autoconsciência. Porque se eu me torno mente, ou seja, uma imaginação, e tudo em mim se duplica, o meu sentimento ganha a intensidade da luz.
E aí começa a complicar as coisas, no bom sentido da palavra, porque vivemos um mundo onde as coisas são práticas. Só que você não vai mais simplesmente amar, você vai amar simplesmente, com a fúria da intensidade. Você não vai simplesmente falar sobre as coisas, você vai falar com a fúria da veracidade, porque você está falando com sentimento, entendeu? Ou seja, com plasma. Porque você é mente. E tudo aquilo que não reverberar mentalmente, você não considera mais. E isso é sério. Gente, eu posso me abrir com vocês, né? Eu realmente considero como amigo. Há uns anos atrás, eu fiz um trabalho mental aonde eu precisava a egrégora que a gente tem aí que a gente trabalhou nela e tal. Há uns anos atrás foi quando na verdade começou aquele o HN1, né? E a gente faz tempo já isso. E a gente depois usou para guerras e depois a gente usou, né, o Elias na verdade trouxe para a gente assim, o conhecimento que a ciência humana tem descoberto um remédio que cura todas as doenças, né? Que está até hoje aí em luta e tal. A gente usou tanta coisa, e para mim construir uma egrégora que tivesse influência nesse mundo, eu precisava usar de elementos físicos, né? Doação para essa estrutura. Ela tinha que sair de uma estrutura etérea e atingir uma estrutura psíquica, né? E o trabalho que você faz isso é o trabalho você doando cálcio e fósforo. E eu fiz isso. E é claro que o corpo físico tem consequências, né? E no trabalho da Covid agora, que a gente fez o ano passado, eu precisava ter força no trabalho, né? E eu fiz de novo. E o corpo físico teve consequências, né? Cai cabelo, entendeu? Cai dente, né? Coisas assim. E aí, tem uma pessoa que sabe desse trabalho que eu faço, né? E essa pessoa comentou comigo assim: Chico, quando é que você vai se cuidar, né? Quando é que você vai reverter tudo isso? Eu estou contando tudo isso para vocês verem assim como isso é sério, né? E eu falei para a pessoa assim: olha, por enquanto, essas consequências físicas não reverberam no meu mental. E se não reverbera, eu não os considero. É sério. Entendeu? Ou seja, essa coisa que a gente diz que você não considera algo porque não reverbera no mental, é difícil viver. Eu não vou mentir. É difícil viver. É difícil porque você vai ter que começar a se impor certas coisas. A se impor. Eu fico o dia inteiro trabalhando manualmente e sem comer. Eu tenho que me impor comer. Eu tenho fome, claro que meu corpo físico tem fome. Mas entendeu? Você começa a ter que se impor certas coisas. Né? Então, olha, mas esse é o caminho da divinização. Quando me perguntavam, né, uma vez, gente, eu quero terminar esse primeiro princípio com uma chave dele, tá bom? Então, assim, eu estou rodeando aqui para a gente poder abrir espaço para falar. Por isso que eu faço essas coisas. Você já sabe, você está acostumado, né? Uma vez um rapaz, né, que era do Nousa, ficou até pouco tempo atrás, ele convivia comigo, convivia com a gente lá, e ele era muito, perguntava muito, falava muito, não sei o que tal. Ele falou assim para mim, não te incomoda, né? Sei lá, não te incomoda as coisas?
sabe, às vezes a impressão que dá é que você vive um mundo paralelo, né? E que você não vive esse mundo. E eu falei assim, rapaz, você descobriu a chave. Eu falei assim, como assim? É claro que eu não vivo esse mundo, eu vivo o meu mundo. E você vive o seu mundo. Eu falei, não, eu vivo num mundo coletivo. Eu falei, não, você interage no mundo coletivo. Mas você vive o seu mundo. Né? Porque se você vivesse o mundo coletivo, você teria agora, eu comentei com eles faz tempo já, você agora estaria lá na África passando fome. Não, você vive o seu mundo. Olha, esse mundo que você vive, que é o seu, ele tem como premissa sempre a interação com outros mundos. Lembra que a gente falou? A vida acontece no multiverso. Ou seja, o seu mundo interage com outros. Quando você vive e se transforma em mente, você não tem mais um mundo, você tem um universo. E você viver um universo é você viver com a tua percepção aceleradíssima, né? Ou seja, num nível, muito pode dizer assim, sabe, subatômico. Né? Ou seja, é, é você não conseguir mais raciocinar. Porque o raciocínio é lento. É você permitir apenas que a inteligência sopre. Por que eu falei tudo isso, meus amigos? Para falar o seguinte: o primeiro princípio universal é o mentalismo. E o axioma desse princípio diz que tudo é mental. O universo é mental. O todo é mente. Ora, a mente precede o mental, não é isso? O mental porque tem a mente. Então, o todo precede tudo. Se tudo é mental e o todo é mente, o todo é tudo, ou tudo está além do tudo? O todo está além do tudo, porque ele precede tudo. E quando eu me transformo em mente, aonde eu estou? Precedendo tudo. Divinização. E isso na prática quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou na luz. Eu estou no reino. Cristo diz o seguinte: muitos acham que o reino será anunciado por trombetas e galardões. Porém, em verdade vos digo, o reino não será anunciado. Não se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino está dentro e fora de vós. Ele não disse que somos o reino. Ele disse que o reino está dentro e fora de nós. O reino é a luz. E sendo a mente a imaginação, fica claro agora, né? Porque é o primeiro princípio. Por isso que nós falamos antes, a luz é a ação. Né? Faça-se a luz e você é a imagem. Então, quando a gente diz você fazer sem mente, estamos dizendo que você se faz em imaginação. Mas Totti disse, o todo é mente. Ele não disse você é mente.
Tudo é mente. Ele não disse eu sou mente. Portanto, quando você se fizer em mente, você será esclarecido de si mesmo. E também dirá, como Cristo disse: eu por mim nada faço. É o Pai e Mãe que está em mim que faz todas as obras. Por quê? Porque eu sou mente. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu e o Pai Mãe Celestial somos um. Porque Ele é mente. Ele é o tudo. E só para a gente concluir esse primeiro princípio, sendo assim, se eu fosse realmente, se eu fosse partir hoje, ou amanhã, ou daqui a uma semana, e quisesse dizer para aqueles que me ouvem: olha, a verdade da imaginação é uma coisa só. E eu vou dizer, porque por algum tempo não falaremos mais. A verdade é o seguinte: imaginação é aquilo que você sente, é aquilo que você pensa. Porque é o que você pensou, é aquilo que sentiu. A imaginação é o fogo úmido, o fervor. No seu mundo, o absoluto é o sentimento, o fixo é o pensamento, e a imaginação é o volátil. Porque a luz líquida que flui em você não é só um plasma, é o líquor da sua coluna cervical, é a lágrima que mantém seus olhos capazes de enxergar e a saliva com a qual você é capaz de imantar a sua própria vida e seus relacionamentos. É por isso que na magia sexual, a coisa mais sagrada que existe é um beijo. Se a gente fosse colocar esse primeiro princípio universal, né, o princípio do mentalismo, numa visão mais, assim, numa frase mais gnóstica, né, ou mais cabalística, a gente poderia dizer o seguinte: tudo é imaginado. O universo é imaginado. Porque o todo, desculpa, tudo é imaginável. Porque o universo é imaginado. Porque o todo é o que imagina. Primeiro princípio universal. Dá para a gente mais um pouquinho, né? Dá mais um. A gente já vai pegar o segundo princípio e a gente continua semana que vem. Eu não sei se está ficando legal ir para esse caminho. Né? Se vocês não curtirem muito, vocês me falam, a gente vai para outro caminho depois, tá bom? Segundo princípio universal é o princípio da correspondência. Oi? Alguém falou alguma coisa? Chico, tá demais. Sério? Então vamos embora. Segundo princípio universal é o princípio da correspondência, né? Aonde Totti diz assim, a mesma força, como é que é? Desculpa. A mesma força que caminha à direita
caminha à esquerda. Uma pode se opor à outra. Quando as duas se opõem, se anulam. Mas quando se conciliam, elas têm o poder. A famosa árvore da ciência do bem e do mal. Aqui nós vamos entrar num princípio bem perigoso, né? Assim, aqui eu tenho que ter um pouco de prudência no que eu vou falar, né? Positivo e negativo, homem e mulher. Porque, meus amigos, olha, nós estamos falando abertamente, vou dizer para vocês assim, olha, tudo, positivo, negativo, bem e mal, tudo, preto e branco, tudo está para explicar o masculino e o feminino. Tudo. Vamos lá, então. Só para a gente resumir, né, para não ficar, já que nós estamos falando com iniciados, né? Duas forças que, quando uma caminha à direita e a outra à esquerda, possuem a mesma força, que se oporem, se anulam, mas que se conciliam, são o poder. Olha, vamos lá, masculino e feminino. Eu sou masculino e feminino, até fisicamente. Até 3 meses de idade, se não me engano, todos os fetos são femininos. Depois dos 3 meses é que o falos, né, se desenvolve no masculino e no feminino vira o clitóris, né? Assim, mas todos somos mulher até 3 meses de idade, porque nosso princípio é feminino. É aqui que eu quero chegar. Nosso princípio é feminino. Então, sou masculino e feminino. Fisicamente também, né? Eu tenho testosterona e progesterona, né? Eu tenho um princípio masculino e feminino. Agora, se em mim o meu princípio feminino se opor ao meu princípio masculino, eu me anulo. Se eles se conciliarem, eu possuo um poder. Olha, esse exercício é legal vocês começarem a fazer, tá bom? Olha que lindo. O que está em cima é como que está embaixo como está em cima. Princípio da correspondência, né? Porque Tottenham dizia que o que está em cima é igual ao que está embaixo. Ele dizia como, né? Ou seja, ambos não são a mesma coisa, mas ambos se correspondem. Então podemos dizer o seguinte: conhecimento, gente, se fazer em mente, se, se explicar a si mesmo. Podemos dizer o seguinte: se a luz, se eu não sou a luz, mas a luz está em mim de forma líquida, e se eu sou de gênero masculino, a luz em mim é o feminino. Porque eu não possuo a luz, mas é através dela que eu me manifestarei. Se eu sou do gênero feminino, a luz em mim é o masculino. Porque eu não possuo a luz, mas é através dela que eu me manifesto. Ora, se a luz é a ação e eu a imagem, qual é a grande correspondência desse princípio? É que se o meu gênero é masculino e essa é a minha imagem, eu encontro o poder da divindade no manifesto feminino. Ou seja,
Eu preciso olhar o mundo com os olhos de uma mulher. Posso fazer um parênteses? Eu tenho uma música que eu tinha feito na época da quarentena, né, há pouco tempo atrás, que é uma música que eu gostei muito, que essa música começa assim, por isso que você me lembra, que meu olhar assista o seu ponto de vista. Essa frase veio disso, que o meu olhar assista o seu ponto de vista, ou seja, eu tenho que olhar o mundo, o conhecimento, a vida, com os olhos femininos. Porque essa é a minha ação. Ora, mas eu não possuo uma mulher, não possuo, puta palavra mais não tenho junto comigo uma mulher para me ensinar a ver o mundo pelos seus olhos. Não tem problema, porque eu convivo com mulheres. Eu vou aprender com elas o olhar feminino. Isso é ação, gente, de conhecimento. Se eu sou do gênero feminino, eu tenho que olhar o mundo com os olhos masculinos. E aqui tem que ter parênteses. Tá bom? Olho masculino não é olho de macho. O masculino é uma coisa e macho é outra. Masculino é homem, macho é bicho. Tá certo? Aquele fulano que fala assim, não, porque eu faço a conquista, isso é macho. Isso aí é bicho. O homem não faz acontece. O homem, ele se realiza, ele se acontece, ele se junta, ele interage. Ele sabe, reconhece que ninguém é o suficiente. Tá bom? Então, assim, se eu for do gênero feminino, eu vou procurar o olhar masculino. Vou aprender. Se eu não tenho um companheiro do meu lado, eu vou com amigos. Como é que meus amigos olham o mundo? Como é que é o olhar masculino do mundo, das coisas? Entendeu? Isso é conhecimento, porque eu, ao ter esse conhecimento, eu tenho a imaginação. Na prática, quando eu tinha, não vou lembrar agora, mas 20, eu perdi minha virgindade física muito tarde, né? Acho que eu estava com 19, 20 anos por aí. Mas eu estava com eu conheci uma amiga, que era a Wicca. A gente assim namorou e tal, e foi assim, foi com ela que eu usei muito isso e eu descobri um mundo que eu não tinha percebido antes, em relação a tudo, no mundo, conhecimento, tudo. Como o olhar feminino para a vida é o olhar da força. E como o olhar masculino é o olhar da prática, né? Sabe assim, da fluidez. Sabe? Então, é prática. Isso é prática do conhecimento. E princípios universais. Tá? A gente, semana que vem a gente vai terceiro, quarto, quinto, acho que dá para a gente mais. A crítica quando eu estava de Esmeralda foi meio longa, né? Mas isso é o conhecimento. O que vai acontecer se você realmente usar, né? Assim, porque é o conhecimento prático, né? Você viu? Ou seja, você se fazer em mente. Agora estou falando em você se fazer em todo. Reais opostos, né? Porque aí sim, o que está em cima como o que está embaixo, você é o mediador, a mediadora. Você não estará mais embaixo ou em cima, você está mediando, você já é o todo, você já é a mente. Mas para isso eu preciso conhecer o olhar que eu não possuo, o olhar para que eu me complete. Né? No meu caso, um olhar feminino. É lindo, né? O conhecimento é lindo. O Pai Mãe Celestial, eu disse assim, olha, ele não era inteligente, ele não é inteligente, ele é um gênio.
extrapola até a genialidade, porque ele nos fez de tal maneira que eu sou uma metade. E pior, eu só consigo ser uma metade se eu for inteiro. Porque se eu não for inteiro, nem metade eu sou. Ou seja, eu tenho que conciliar em mim o masculino e o feminino para que eu consiga ser uma metade. E um dia eu encontro uma outra metade. E juntos seremos divinos. Dois em um só. Bom, mas a gente vai falando depois. Não? Mas nós vamos entrar então nesses princípios, e é um conhecimento prático. É um conhecimento prático. No quarto princípio, eu acho, não vou lembrar agora, quarto ou quinto princípio, nós vamos falar sobre o fabrico do ouro de uma outra visão, que é ali que você vai conseguir ter. Esse curso que eu quero dar sobre a ciência dos milagres, né? Aí você vai ter o conhecimento da cura. Tá bom? É fantástico. É isso, meus amigos. Acho que está bom por hoje. Não sei se foi legal. Acho que, sei lá, achei que foi bom, mas não sei se foi bom. Aí vocês me Foi falam. ótimo, não foi bom, não, foi ótimo. Então, vocês podem falar, gente. Ó, Chico, vamos para o caminho. Chico, só me tira uma dúvida. Tira. Quando você fala do homem, da mulher, né? Você fala que até os 3 meses, todos nós éramos femininos, a energia. Quando hoje nós ouvimos muito essa questão de algumas energias estarem trocadas, né? Mulheres querendo ter energias masculinas, né? Funções masculinas, e homens com energia feminina. Hoje a gente ouve muito essa questão do yin e do yang, né? Isso tem alguma coisa a ver? Nada a ver? Tem a ver. Na verdade, assim, né? É bem delicado o que eu vou falar, mas na verdade, assim, a homossexualidade, por exemplo, a homossexualidade, na verdade, é uma grande prática de conhecimento. Não, mas o que eu estou dizendo não é nem na homossexualidade, é na questão, por exemplo, a mulher assumir papéis que seriam de homens, entendeu? Não, sim, é isso. O que está acontecendo hoje em dia, sim, é isso. Na verdade, o que está acontecendo, Camila, é que o mundo, quer queiram, quer não, a Terra está evoluindo. E ela vai exigir, né, que a sociedade seja mais feminina nesse aspecto. Né? Ou seja, até hoje a nossa sociedade é patriarcal, né? Na maioria eu acho que todos os países, né? Até nos nossos vocabulários, né? A gente, por exemplo, humanidade, se falava homem. Por que homem? Entendeu? Assim, até nisso. Eu procuro evitar, sempre falo ser humano, não falo só homem e tal, né? Assim, é uma transformação, tá bom? Deixa eu completar só o que eu estava falando antes, para não ficar entendido, né? Mas o que você falou é isso mesmo. Que assim, que a homossexualidade é uma grande prática de conhecimento, ao mesmo tempo em que ela não é necessária, né? Ou seja, um homossexual, na verdade, não tem que ser proibido, entendeu? É uma visão de conhecimento, né? Porque é os princípios que estão na gente, entendeu? É só isso que eu quero falar, só para não ficar incompleto, né? Mas o que você falou é isso, Camila. O mundo está mudando e essa mudança é parte da grande evolução da Terra, porque em verdade, o princípio, vamos dizer assim, por ser, né, vamos dizer assim, uma sociedade patriarcal, a gente fala Deus. Mas Jesus Cristo usava uma expressão, né, Deus, na verdade, para os hebreus, na verdade, não há a palavra Deus. Né? Por exemplo, eles não falam Elohá toda hora. Né? Isso é só escrituras. Quando eles querem falar em Deus, né, não em Pai, Mãe Celestial, querem falar em Deus, eles usam uma palavra que seria a tradução de espírito. Né? Então, e o espírito em hebraico é uma palavra que é masculina, espírito, e tem um correspondente feminino, que seria como espírita. Né? O masculino é ruach, e acho que é ruach, se não me engano, e feminino seria ruach, né? Ou seja, tem uma diferençazinha, né? E quando Jesus Cristo queria falar em Deus, ele falava feminino. É como, na verdade, se ele cultuasse uma deusa e não um Deus. Uhum. Então, assim,
Jesus Cristo, ele perturbou tanto, né, os judeus, já que ele não era judeu, na verdade ele era nazareno, né, assim, tanto, porque ele era vamos dizer assim, um mestre, né, um rabi, que pregava uma face feminina, né, e que falava muito mais alto que a face masculina. Então, é a evolução das coisas, né? Entendi. Obrigada, Chico. Imagina. Sabe que uma coisa interessante, né? A gente está vendo hoje em dia essa juventude, principalmente, né? Levantando, não mais levanta a bandeira do feminismo, né? Assumiram o feminismo. E eu vejo muitos amigos da minha filha, do meu genro, né? Homens até, sabe, assumindo o feminismo. E eu achei isso maravilhoso, porque eu falo assim, isso é a demonstração de que realmente o mundo, né, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivenciando, né, o mundo, sabe, está já abrigando, né, as mentes que são capazes de estabelecer harmonia, né? Porque é isso. O Pai e Mãe Celestial, na verdade, a gente fala Pai e Mãe Celestial, porque o Pai, aqui não é questão da. Nós vamos falar em gênero, princípio do gênero, né? Mas aqui não é a questão patriarcal, né? É porque o nome do Pai é antepassado, ou seja, é o que veio antes de tudo. E o nome da Mãe é sabedoria. Só que o que veio antes só pode existir por causa da sabedoria. Então, assim, quem veio antes? Na verdade, os dois vieram juntos. E por que a gente fala pai e mãe? Porque é a mãe que completa o pai. Sem a mãe, o pai não seria o todo que ele é. Entendeu? Então, assim, aqui não entra a classificação patriarcal, aqui entra uma classificação de conhecimento. Bom, poderia ser dito mãe e pai celestial? Poderia também. Mas a nível de conhecimento, é porque se fosse mãe e pai celestial, o pai completaria a mãe. E ao contrário, a mãe completa o pai, para ser tudo. Então, mas eu posso garantir para você o seguinte: o Pai e Mãe Celestial, ele olha para cada um de nós. Isso é legal de falar, né? Apesar do que querem dizer, não existe o mínimo julgo no Pai e Mãe Celestial, né? Jesus Cristo não fala para a mulher adúltera, né? Nem eu te julgarei, né? Ou seja, porque o Pai e Mãe Celestial não julga. Quem sou eu para te julgar, né? Então, assim, porque ele olha para os seus filhos com o seu olhar de sabedoria, né? O seu olhar feminino. Tá bom? Acho que era isso, gente. A semana que vem a gente vai para os outros princípios. Eu vou parar a gravação, tudo bem? Se eu conseguir. Pô, valeu, Chico. Foi Tava ótimo, incrível, hein? Chico.